Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Histórias Reais, o nosso podcast de vidas inspiradoras. Eu e a Flávia Presotti estamos aqui para falar de um tema super alto astral, gente, principalmente para quem adora viajar, como eu e a Flávia. Amamos, né, amiga? Pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós, aqui no Histórias Reais hoje, vamos conversar sobre um tema que não tem quem não gosta, não. Desconheço, não é, Lu? Sim, Você sabe arrumar mala, Lu? Se eu sei arrumar? É? Sim, Malão, malinha. Ai, as minhas malas costumam ser tamanhos mais exagerados, mas eu até hoje estou aprendendo a ser mais minimalista. Já pagou taxa extra? Com certeza. Já pagou taxa extra? Ô, Flávia. Mais de 23 quilos. Uhum. Adorei a cara dela. Pois é, gente, é desse jeito. Aqui o bom é que a gente se complementa muito bem, né? Histórias Reais total. A Lu sempre paga taxa extra, eu nunca pago. Sobra o dinheiro pra pagar pra todo mundo que leva. Mas é isso. Com quem que nós estamos aqui hoje, Lu? Gente, nós estamos com uma convidada muito especial. Ela já esteve aqui para falar de um outro tema, mas hoje ela vai falar de viagens de turismo e lazer, não é? Júnia Castro, a proprietária da Asas Turismo. Muito prazer, obrigada, querida. Júnia. Seja prazer é meu de estar aqui com vocês novamente. Adoro estar aqui, adoro o programa de vocês. Tô vendo, gostou tanto que até voltou, né? Aqui, convidou, tô aqui, né, gente? Com certeza. E é sempre um prazer, né, recebê-la aqui, porque além de tudo, né, hoje o tema é maravilhoso, né? Falar de viagem, quem não gosta de viajar, quem não gosta, né? E viagem de lazer, então, é o melhor dos mundos, né? É o melhor dos mundos, é assim, é a nossa pausa do ano, é a nossa recarga de energias, é onde que você para, descansa, diverte e volta para continuar. Pois é. E tem gente também que está sempre viajando, nem precisa ser a pausa do ano. Não. Vai juntando ali, às vezes sexta já vai, faz uma viagem mais curtinha, volta no domingo já energizado para começar a semana. Exatamente. Essa sou eu. Total, ano passado eu coloquei como meta viajar todo mês. Eu consegui. Isso é muito bom. Meta maravilhosa. Meta maravilhosa, não é? Todo mundo fica fazendo metas, né? Metas de emagrecer, metas de arrumar um namorado. Não, e a Flávia consegue chegar da viagem magra. E isso é uma coisa inédita, né? Mas tudo bem, que né? Eu sempre chego acima do peso. Viagem de navio, eu vou te dizer que você pode fazer o que quiser, você engorda, não tem jeito. Navio, all inclusive. Não tem jeito. Agora... Mas é bom pra... É tipo assim, é aquele momento que você esquece dessas coisas, vai divertir, vai ser feliz. É verdade. Depois a balança, depois a gente cuida. Com certeza. O negócio é viajar. O negócio é viajar, é conhecer, ser feliz. Isso. E quero saber quando você começou a ser feliz nesse mundo do turismo. Como que você começou a trabalhar com viagens? A ideia... Eu sempre adorei viajar. Sempre adorei viajar, sempre fui muito curiosa, sempre gostei de estudar destinos. E surgiu uma oportunidade de eu tentar transformar o meu prazer em trabalho, né? Eu já atuava... Pra você ter uma ideia, eu comecei lá atrás, na época de faculdade, eu trabalhei com informática. Aí eu descobri que não tem nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Eu achava assim, poxa, é uma profissão promissora, eu vou seguir informática e tal. Gente, mas eu não gosto, eu gosto de gente, eu gosto de estudar, eu gosto disso aqui. Então não podia nunca dar certo, né? Aí depois trabalhei, eu tenho uma outra loja de um outro segmento e surgiu essa oportunidade de abrir um negócio e fazer as pessoas, ajudar as pessoas a realizarem os sonhos. Isso é muito gratificante, sabe? Mas como é que surgiu essa oportunidade de montar Asas Turismo? Você já viajava, alguém te chamou? A princípio, eu tive um sócio que me chamou, me convidou para trabalhar com ele, porque ele estava abrindo uma agência de intercâmbio e queria alguém que fizesse a parte de lazer, né? Aí eu falei, bom, vamos tentar, né? Nunca trabalhei com isso não, mas vamos tentar. Né? Isso há quantos anos atrás? Isso há 16 anos atrás. Porque a Asas está com quantos anos? 16, com 16 né? anos. 16 anos. Isso. Aí acabou que a gente desfez a sociedade depois, um certo ponto. Aí eu continuei com a parte de
turismo, lazer, viagens corporativas, eventos, todos ligados à viagem, né? E não trabalho mais com a parte de intercâmbio, né? Que eu sempre me identifiquei mais com esse tipo de viagem, né? E de lá para cá, paixão. Eu falo que trabalhar com viagem é uma cachaça, como dizem por aí, né? Dá trabalho, a gente fica estressado. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Imagina, né? É assim, a gente Lidar com realmente... expectativas, sonhos de Exatamente, pessoas. você está lidando com que a pessoa está depositando tudo nas suas mãos. Então, você tem que ser o máximo possível assertiva, você tem que tranquilizar, porque qualquer coisinha pode frustrar uma viagem. E frustrar uma viagem é muito desagradável. Me frustra também. Se eu frustro um cliente, eu me frustro também. Claro. Então, assim... E é o seu nome, né? É o meu nome, exatamente. E assim, além de tudo, é a pessoa que está sentada ali. Eu vejo assim, às vezes a pessoa, poxa, sonhou numa viagem, uma pessoa às vezes com pouco recurso, economizou, tá fazendo aquilo ali com muito sacrifício. Gente, não pode errar. Você tem que ser... E outra coisa, se qualquer coisa der errado, você tem que estar ali pronta para atendê-los. Vocês sabe? ficam ligados 24 horas? Tem equipe 24 horas? Porque a gente sabe o seguinte, tem as pontes aéreas, tem os cancelamentos de voo. Os fusos horários. Os fusos horários. Por exemplo, eu tô vindo de uma viagem agora, do Havaí, que o fuso horário era 7 horas de diferença a menos. Então, se acontecesse de perder um voo, alguma coisa, né? No meu caso, a gente faz sozinho, sabe? Eu sou agência. Você é uma agência, já reparei. Exato. Mas a gente tem serviço de plantão, então a gente tá... Ou seja, o risco é todo meu, né? Exatamente. Se der errado, eu me ferro total. Não então, tem pra quem recorrer. Não tem pra quem ligar. Então a gente tá lá, tem plantão 24 horas pra qualquer eventualidade durante a viagem. Assim, a gente atende emergência. Se a pessoa quer... me dá uma dica de restaurante... 1h da manhã, eu falo, não, bom, amanhã a gente conversa. Mas se tiver problema de voo, passou mal, o que eu faço? Meu documento, perdi, já aconteceu tanta coisa, perdi meu passaporte. Já tive 2 clientes que eu me lembro demais, Imagina, assim, perdeu o passaporte no Banco Central Park. Caso de doença. Né? Teve um problema com alguém da família que precisou voltar antes. Ou, acontece, né? Então, assim, acontece de tudo, né? Até mesmo, o transfer não apareceu, não tô localizando o transfer. Aí, claro. Então a equipe fica disponível 24 horas. Fica disponível. Fica com o celular ligado. Sim, sempre vai estar alguém que tá responsável aquele dia. E se a coisa apertar, se for uma das meninas, se a coisa apertar, elas vão me ligar e falar, Júnior, não tô sabendo resolver, me ajuda aí. Então, assim, a gente se ajuda e a gente sempre tá atenta. Ô, Júnior, você tocou num ponto isso. assim, perder um passaporte. Como resolver a perda de um passaporte? Porque olha, não é fácil, não. Não é burocrático fácil. demais. Burocrático. Primeira coisa, procurar um consulado do Brasil no país. Sabe? É a primeira providência. Então, assim, eu sempre falo, gente... Eu, particularmente, eu não gosto e não recomendo ninguém sair com passaporte pra rua. Eu não levo também, não. Sabe? Eu levo fotografado. Dica do Xerox. Fotografado. Eu acho que ainda fotografado no celular e no Xerox. Eu levo os dois. O Xerox do passaporte e um documento aqui do Brasil. Eu CNH, faço isso também. Pois mas e se você perder e você tiver com ele printado no celular... Ele vai valer? Não vale. Você não embarca. Não, eu sei que não embarca, mas ele vai te ajudar a acelerar o processo? Sim, ajuda sim, com certeza. Então... Número, né? Você tem um número, então, assim, informações que estão ali, até validade. Pra apresentar pra alguém, falar, eu tenho realmente passaporte, sabe? É então, assim, eu acho que é um facilitador, né? Exatamente, é um facilitador. Não Exato, é um facilitador, né? Então, assim, tem umas coisas que eu sempre falo, gente, não sai com... Você vai pra um shopping, fazer compra com passaporte... Nunca, gente, nunca. Você com certeza vai esquecer a bolsa no provador. Gente, a gente relaxa, a gente esquece. Então, assim, tem uns cuidados que a gente tem que ter durante a viagem pra não ter uma frustração, né? Não ter aquela decepção. Agora eu já tô doida já pra pensar aqui nos destinos e tudo. Então, eu gostaria que você falasse os destinos que estão em alta de uma forma geral para praia, neve, em família e... esses, praia, neve, em família e os exóticos. Tá. Vamos lá, vamos começar a falar alguma coisa aqui de Brasil, né? Um destino que tá muito procurado nos últimos anos é São Miguel dos Milagres, né? São Miguel dos Milagres fica ao norte ali de Maceió, 100 quilômetros aproximadamente, né? É uma praia que tem
ela não tem resorts, hotéis grandes. São pousadas, hotéis de charme, tem muitas opções, né? Hotéis boutiques, né? Hotéis boutique. Aí tem vários restaurantes, bistrôs. Então é um lugar muito gostoso de se conhecer. É um lugar ainda meio primitivo, porém com muita estrutura. Mas né? com custo alto já, não? Porque como já tá famosinho, já agora, o custo já aumentou, existe opções um pouco mais econômicas. Não é um lugar baratinho, vamos dizer assim, né? Mas tem umas opções com preço bem interessante, bem acessível. E tem a questão da época do ano também, exatamente. Né? Você pode fugir da alta temporada, que você vai conseguir fazer uma viagem mais econômica, né? Exato. Não, e eu sempre recomendo viajar fora de temporada, não só pela questão financeira, não só por isso. Gente, quem não tem criança em idade escolar... Pra que você vai optar por viajar janeiro, julho? Os lugares estão lotados. Os períodos mais procurados, né? Assim, o aeroporto é lotado, os hotéis estão lotados. O atendimento é pior. O atendimento é pior. Então, assim, realmente, onde tem muita demanda, por mais que todo mundo se esforce para oferecer o melhor, mas é difícil. A não ser que você queira, por exemplo, dar um exemplo, Grécia. Grécia é um país que faz sol somente 90 dias do ano, o sol... Faz só o ano inteiro, vamos corrigir. Mas os 90 dias do ano, que são 3 meses, 3 a 4 meses, onde o sol é aquele que não tem uma nuvem no céu, que é aquele da revista, você vai pegar outra temporada. Você vai pagar mais caro. Vai, com certeza. Mas aí é uma opção de viagem que você às vezes quer ver aquilo, você quer pagar por aquilo. Você está disposta a isso. Não, o que tudo você vai pra Grécia com frio? Não vai. Não vai. Mas assim, você pode fugir, por exemplo, do período mais crítico, que seria... julho e agosto, vai em setembro, sabe? Dá pra fugir um pouquinho. Agora, tudo que você vai preparada não tem frustração, né? Se você vai com uma expectativa, não adianta nada você, eu vou pra Grécia em dezembro. Pois é, não, gente, não dá. Aí vai rasgar dinheiro. Você vai rasgar dinheiro. E você não vai encontrar o que você esperava. Então, viagem, tem muito, o sucesso da viagem tem muito a ver. Planejamento, expectativa versus realidade. E aí, voltando ao Brasil, né? que eu acabei lá na Grécia, né? Então, vamos lá, São São Miguel dos Milagres, que é um lugar belíssimo, né? Vamos lá, outro destino que tem sido muito procurado é a região das praias no Ceará. Gente, tem cada praia mais ali depois de Jericoacoara, né? Depois passa ali Jericoacoara e vai, né? Ali pro norte. Tem norte e sul. Aí, por exemplo... A partir de Aquiraz, 40 quilômetros, tem resorts lindíssimos, tem praias lindíssimas. E a grande vantagem é quase que o ano inteiro. Só o agora, ano no meio do ano, por exemplo. Só o ano inteiro. Nordeste não. Bahia chove, por exemplo. E lá, por exemplo, no meio da chuva. Lá tem pouca chuva. A chuva lá normalmente é março, abril, maio. Aí no meio do ano, por exemplo, que sudeste... Não tá legal pra praia, sul também não. E até a Bahia, ali no início do Nordeste tá chovendo. Lá não, o céu tá brilhando, 35 graus, né? E assim, tem muitas praias assim que estão começando agora, que estão com hotéis lindíssimos, pousadinha. Tem muita coisa interessante acontecendo ali. Muito interessante. Ceará. Muito interessante. Isso de praia. Aí, por exemplo... Neve. Aí isso já sai do Brasil. Vamos lá. Neve. Neve é um programa que eu sou apaixonada. Também gosto. E eu falei assim, que antes eu achava assim, poxa, pra eu esquiar, eu tenho que começar a esquiar com 5 anos de idade. Nada. Não, gente, não mesmo. Então, assim, hoje, por exemplo, neve, que eu gosto muito, muito de indicar, são os resorts, por exemplo, da rede Clube Med. Por que eu gosto deles? Completo, porque né? Ele com aulinha, com comida boa, né? Quando você compra um pacote, pra quem tá iniciando, eu acho perfeito. Por quê? Você tá comprando, você compra a diária junto com a parte de alimentação, tudo incluso, bebidas alcoólicas, não alcoólicas, festas, animação. Outra coisa, aulas inclusas. Isso é essencial. E com bons professores, porque eles são cuidadosos. Exato, porque às vezes a pessoa vai para um destino que a aula não está inclusa, é caro. Pagar uma aula é caro. Todas as vezes que eu esquiei, eu fiz por conta própria, eu não fui pro resort, é caro. É caro. Até porque você tem que ter a roupa... Exato. No resort você tem que ter também, né? Então, tem lugar que não aluga, tem lugar que não aluga, você tem que comprar. Normalmente nem aluga. Você tem que comprar. Outra coisa que fica caro, o ski lift, né? Que são os meios de acesso aquelas cadeirinhas e tudo. Aquilo é caro. Já tá incluído. Então, assim, a família brasileira comprou tanto essa ideia que o Brasil é um dos maiores
frequentadores desses destinos. Já teve época... Dos resorts de neve? Os resorts de neve da França, sabe? Eles têm resorts na França, no Japão, Suíça, Itália. Então, assim... Está sendo muito procurado pelas famílias brasileiras, porque já estão começando com esse engajamento na neve, coisa que não existia há 15, 20 anos atrás. Hoje o brasileiro está presente de forma massiva. E são pacotes que você consegue pagar de quantas vezes, assim? 8 vezes, 10 vezes, dependendo. Aí, outro destino que não é... De quantos dias, Júnior? São pacotes de 7 noites, sabe? Agora, pacote completo. Então, normalmente, o que as pessoas estão fazendo? Elas compram os 7 noites para esquiar, né? E, poxa, tá indo pra Europa, aí estica mais um pouquinho, fica mais uma semana, mais alguns dias, aí vai conhecer uma outra cidade. Então, sempre o pessoal tá fazendo. E como são vários villages, cada ano a pessoa vai em um diferente. Então, ela conhece vários, interage, aí vai a turma, aí acaba... Eu me hospedei em um, mas eu conheço todos os passagens. Maravilhoso, né? Não, maravilhoso. Não, neve é lindo demais, é prazeroso, e é um negócio, assim, que a gente aprende mesmo. Né? Outro lugar, por exemplo, a região de Aspen, Snowmass, também um destino incrível, né? É um destino que também é um destino de neve, tem um outro formato, não é assim, nesse caso você vai ter que Mas aí você foi nos tops dos tops, né? Ela tá só jogando pra cima. Gente, mas aqui não tem tudo aqui lindo. na América Latina pagando temos. Com o real valendo mais? Vai pro nosso bolso? Aqui, Santiago, no Chile, né? Assim, Vale Nevado, ali na região tem uns resorts de neve muito... O Chile é primeiro mundo, né? O Chile é de primeiro mundo. E, por exemplo, se você se organizar... Mas o Chile ainda é alto valor, porque o dólar lá não é barato. Exato. Mas tem umas diquinhas aqui, por exemplo, Vale Nevado, por exemplo. Você tem para Los Penitentes na Argentina? Esse aí que dá pro meu bolso. Mas olha pra você ver. Mas aí você conjuga com mimosa, você ainda vai tomar vinho. Ainda vai tomar vinho. Pode, dá pra ser. Combinação perfeita. Mas, por exemplo, o Chile. Depende, só não bebe demais que você não vai ficar parado no esqui. Ou você bebe ou você vai esquiar. Não dá você os dois. pode ficar lá conversando, vendo o pessoal, né? Não, e por exemplo... Se você comprar com antecedência, esses resorts de neve, principalmente no Chile, você compra com 40% de desconto. Tirando aquela alta temporada de julho, que todo mundo tá esquiando, final de agosto, compra com preço bom. Mas você vai comprar para viajar em agosto, você vai comprar em janeiro. Né? Então, a gente sempre divulga essas promoções, que são os períodos, assim, bem interessantes para você... Gente, os jovens estão comprando. Meninada, assim, de 20 e poucos anos, tá começando a trabalhar. E junta a turma e vai. Não, delicioso. Muito gostoso. Fica do tamanho do bolso deles. Delicioso. Aí tem a opção de ficar 3 noites, 4 noites na montanha e o resto na cidade. Então, assim, dá para todo mundo. Assim, a meninada tá adorando isso. Então, eles já se organizam e conseguem viajar com a grana deles, sabe? Com aquele dinheiro, assim, é o estagiário, é o primeiro emprego, aquela coisa toda. Sabe? Tá dando. Porque não é um programa barato, né? Neve não é. Mas dá pra poder fazer um planejamento, né? Curtir em família, Júnior. Curtir em família. Olha, o que eu acho que é os mais recomendados para curtir a família mesmo são os resorts. Resorts e cruzeiros, sabe? Eu concordo, porque a logística de uma viagem internacional, ela é pesada. E exato. Aí você arrumar, por exemplo, um restaurante que encontre uma mesa para 15 pessoas. É complicado. É muito complicado. E os horários também, cada um vai fazer o que quer. Comprar passe para poder entrar no metrô para 15 pessoas. Não, é complicado. Aí você fala assim, leva a Júnia junto. Exato. Pode me convidar, que eu vou feliz da vida. Nossa, turismo tem algum guia seu que ele viaja junto ali? Eu já fui algumas vezes. Já fui. Aqui, mas por exemplo... Em grupos menores. Às vezes são 4, 5 amigas que querem viajar e não tem segurança. Aí eu vou comigo, feliz da vida. Mas esse serviço você ainda oferece? Oferecemos. Isso é diferencial, né? Eu tenho funcionária também que tem montar um pra gente. Bora lá. Amigas, amigas e casais. Destinos românticos. Aqui, outro ponto que às vezes as pessoas que não lembram é o seguinte, porque normalmente a ideia da viagem vem da turma mais jovem, né? Vamos dizer assim. E os avós e os pais? Tem que lembrar deles. Exatamente. Aí, eu vejo muito isso. A minha família acontece isso, a viagem da família todo ano. Sim. Então, eu tenho que entender que a minha mãe, ela tem uma mobilidade reduzida. Eu tenho que entender que ela não pode pegar um programa de agito de, vamos visitar a Europa aqui. Não dá. Mas fazer limitado. conta. É um programa, por isso que eu faço com o resort, ele agrada ao de 100
e é o de um. Não, eu Né? super concordo. Resort e navio. E navio. Para Sim. grupos de É famílias, né? ótimo. Que você tem dentro desse grupo crianças, jovens, idosos, você faz uma conexão muito bacana entre Exato. a família fica próxima, Exato. né? Curte toda a estrutura, porque um navio, por exemplo, gente, a estrutura é perfeita. Uhum. E tem, É, e tem tem tudo, mais. tem Tem tudo hora dentro. que Exato. vai estar todo mundo reunido, mas tem hora que cada um vai estar Exatamente. querendo fazer uma Exatamente. determinada Exato. programação. E é diferente de você ir, por exemplo, na Europa e cada um ficar num hotel ou É. ficar no mesmo hotel e cada um ter que Sair, faz um sair passeio. pra poder fazer compra pra um café, porque às vezes o hotel não oferece café, Transporte, tem tudo, né? Não, né? e a viagem, como é uma viagem de família, é uma viagem pra estar juntos, Não vai né? ter sentido. Não tem né? sentido É. ser cada um ir por um passeio. Ah, eu gosto disso, eu gosto... Não. É. Ali, estando no resort, eu tô no navio, vai ter o tempo. Ah, um gosta de tomar sol, o outro gosta de... Agrada Mas- todo mundo. Agrada Sim. todo mundo. Ah, mas vai ter o momento do jantar, vai todo mundo junto, vai Verdade. assistir o Com show junto. certeza. É prazeroso. Ô, isso. Júnior. E a gente tem que investir E nisso, gente. destinos exóticos no Brasil, tem algum? Porque eu só Amazônia. vejo exóticos... Amazônia. Amazônia, É, Boa, gente boa que vai lembrança. achar. Eu já fiz Amazônia, É. muito Que, bacana. inclusive, tem um cruzeiro, né? Tem um na Amazônia. cruzeiro que quem não quer ficar nos hotéis de selva, essa coisa, É. os cruzeiros são maravilhosos. Os cruzeiros, você já compra, é um cruzeiro... Exótico assim, né, gente? Quem não tem tanto contato com a natureza. É. Mas pra gente é exótico, né? Exato. É Você complet- sair pra É, ver eu o não jacaré conheço a à Amazônia, noite, tenho vontade. focagem de É, jacaré. É boto, jacaré. Nadar com boto, eu É. pulava no boto. Ai, que lindo, gente. Não, Nossa, você é vai em muito comunidades, diferente. em comunidades, comunidades em- à indígenas, noite, né? visitar. comunidades indígenas, você visita É. a comunidade indígena. Vai de canoa. Então é muito A Amazônia interessante. chove muito. Qual que é a melhor época A que melhor você época recomenda? lá é depois do entre junho a novembro. Junho, novembro. Que é ideal. Porque no primeiro semestre chove demais. Chove, eu sei que então é chove. desagradável. Você Nem vai pegar lembro chuva. quanto E os foi. mosquitos? Porque diz que tem muitos mosquitos. Ah, Eles Não, são- mas tem um lado do é. Rio que não tem, que não e tem, tem, exato. tem isso. E outra coisa também, repelente. E assim, olha, eu nunca tive um passageiro que foi nessa viagem que não voltou maravilhado. Eu sei, eu conheço gente que foi É, também. e assim, falou muito maravilhoso. bem. E o que acontece? Vamos supor, se você embarca, ou seja ficando num hotel de selva ou num cruzeiro, você tem uma estrutura de turismo muito boa. Os guias locais, eles te dão aula. Parece que você assim, tá em outra dimensão. Exatamente. É uma coisa diferente. E é o local que tá te apresentando, sabe? Então é aquela pessoa que nasceu ali, que vive, que sabe aquela árvore, aquela erva, diferente. aquela folha, os benefícios. Então te dá um enriquecimento, né? Então assim, aquela viagem que você vai curtir e vai voltar muito mais culto, vamos dizer Júnior, assim. sensacional. Agora eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que você vai conseguir me responder muito bem. Lógico que vai. Vamos tentar. Diante desse cenário, né, internet que chegou e disponibiliza tudo com as facilidades, às vezes as pessoas acham que elas podem ser guia de turismo e se ferram, Sim, né? sim. A gente sabe que nem todo mundo tem o dom de fazer uma boa pesquisa, né? Não é aventureiro. Então, assim, a agência sempre foi e sempre será algo muito importante na vida do turista. Quais são os benefícios que a Asas oferece para os seus clientes quando ele busca o serviço de vocês, né? De uma agência de uma turismo. agência de turismo, né? Ó, vamos lá, desde o início, né? Quando o cliente chega olha, eu quero viajar. A gente orienta, começa desde o início da orientação do que ele vai fazer. Porque algumas vezes ele chega assim, tá na moda, vamos dizer, bonito. A pessoa detesta nadar. Então, se ela vai lá na internet, ela compra o hotel, mas tem alguém para dar uma orientação para ela? Fala, eu chego e falo assim, aqui, lá não é um destino para você não. Esse destino não é adequado para o seu estilo de vida, para o que você gosta. Outra coisa, a gente orienta, essa época do ano não dá para ir. Não é legal. Vamos mudar essa época. Então a gente dá todo esse suporte de documentação, que eu acho que é uma coisa... Eu acho esse fundamental. E assim, e nós vimos aqui no pós-Covid como foi importante, e a gente notou uma procura muito maior da agência, pessoas que compravam antes na internet, começou a nos procurar em virtude do que aconteceu, sabe? Porque a parte de documentação, às vezes a pessoa não dá muita importância. Gente, é essencial. Se você viaja, o destino te exige uma determinada vacina e você não tem, Pensei nisso aqui agora. você não Exatamente. embarca. Você fica
Você fica. Não, você volta. É. Você pode embarcar daqui. Você vai, mas você não entra no país. E tem alguns lugares que você não embarca daqui, dependendo o destino do seu voo. Tem uns que não saem daqui, Você não sai não daqui. deixam nem sair. Não sai daqui de Confins. Esse eu não sabia. Imagina, eu achava não que sai. fosse... O tempo, o investimento, chegou lá a e expectativa, nem sai. Então, assim, né? imagina, o prejuízo É financeiro, frustrante. a É. frustração E pessoal. perde mesmo, Então, porque assim, o erro é seu. exatamente. Não tem recurso pra voltar. Então, assim, o agente de viagem, você vai viajar comigo? Me manda a foto do seu passaporte. Não precisa não. Nossa, a gente Me fica manda. aquela coisa de olhar, né? Eu Não, mesma tem gente que já perdeu corri viagem porque isso deixou pra tempos pegar no antes. dia. A gente A fica família com a foi, certeza, ficou, né? porque tava, o A gente passaporte fica na tava cabeça vencido. da gente que é. Tiveram Tava 2 vencido. casos pontuais que aconteceram na agência que eu não me esqueço, que me marcou muito. Foi uma família, a mãe e uma tia estavam viajando, levando pra Disney uma criança. Ela comprou naquela empolgação, um menino empolgadíssimo e tudo, e eu pedindo um documento pra ela. Você tá com visto? Tá com passaporte? Tá tudo ok. Me manda. Não me mandou em hipótese alguma. Eu pedi várias vezes, ela não me mandou. Na hora de embarcar, o menino estava com o passaporte vencido, porque por causa da idade dele, o passaporte, quando a criança é pequenininha, é de 2 em 2 anos, depois de 4, não é igual o nosso. E às Não vezes era a lembrava, primeira não. viagem pra Disney. E ele ficou. Às vezes... Ai, Gente, que mas dor. foi, a mãe chorava. Ele ficou ou ficou todo mundo? Não, a mãe foi, a criança A ficou. mãe foi? Aí chamou a avó ficou, levou, aí, gente, foi muito imagina, a mãe triste. teve coragem de... Eu acho que mas- eu, particularmente, eu ficaria. Eu não ia dar- ficaria Mas também. aí quem que Lógico. foi? A mãe? A Ainda mais mãe pra e a Disney, tia. porque a Disney A mãe e a viaja mais da tia? criança. Foram, e a criança ficou. Elas fizeram de sacanagem. Juro, Não, gente. as crianças viajam só eu, pra elas. Até eu quase chorei. Não é quase de chorei. rir, não. Não. É histórias reais mesmo. Histórias não é de de... rir, Não, teve uma outra passagem Mas, também, gente, que eu também fiquei assim... Um casal, eu fiz a lua de mel deles na Europa, super bacana. Não, um vai ca- falar que um ficou pra trás. Ai, Nossa gente... senhora, aí Não não. faz eu rir, não, que dá uma boca de água. Aí, eu essa não- minha história do passaporte. Se eu um falei for, com ele assim, eu ia me manda... repensar. Não aconteceu isso. Eu ia terminar o noivado. Vamos lá. Aqui, eu falei com ele assim, Não, mas eu ia terminar pela incompetência do outro que largou. pois é. Se for o Não, contrário. ele tá com raiva. Eu demais. chamei ele que era Acabou o cliente da relacionamento, filho. É agência. incompetente, A não gente consegue. tá sofrendo Não aqui, ó. consegue, Você não consegue imagina, organizar não, o eu sofri com essa passaporte. criança. Ah. A sorte que a criança era muito pequenininha. Não, mas mãe não era conseguiu lua de registrar. mel? Não, Não, a mas segunda essa viagem. essa A lua de mel. Nós estamos doidos de saber. Fizemos a lua de mel, mó capricho, com todos os detalhes, com os ingressos comprados pra tudo. Aquela coisa assim, né? Aí eu virei pra... E eu tinha contato só com o noivo. A noiva eu nunca conheci. Ó, Ele que organizou e tudo. Então. Aí eu virei pra ele e falei assim: manda a foto do seu passaporte pra mim. Esquenta a cabeça, Tá não. tudo porque organizado. ela que tava. Ela fez um passaporte novo, o dela tava vencido. O meu tá ok. Eu falei: me manda. Ih, Júnior, não esquenta a cabeça com isso, não. Vou te mandar. Nunca mandou. Aí ele casou num sábado. A viagem dele era na segunda-feira. Segunda-feira à noite, meu telefone toca. Júnior, Meu passaporte tá vencido. meu passaporte tá vencido. Eu te mato, criatura. Eu não avisei. Eu falei, Eu não te avisei, eu não te nossa, mas pedi. eu Foi a te primeira pedi coisa que eu te tanto pedi. isso. Ele falou, ai, Júlia, eu falei, pô, vamos falar, vamos pensar em solução. é. Vamos pensar em solução, não adianta a gente chorar. Faltava quantos dias pra viagem? Não, ele estava no aeroporto. no aeroporto, Ele me descobriu no ligou, aeroporto. na hora que ele entregou o passaporte, tá vencido. Não, e olha que frustração, lua de mel. Gente, lua de mel. Lua de mel. Aí, bom, eu passei umas Eu tô sofrendo ali dicas. já. Eu falei com ele, Tipo olha, assim. você vai amanhã cedo na Polícia Federal, você vai tirar um passaporte de emergência, vê se você consegue isso. Explica que é lua de mel. Explica. Vamos lá, né? Conseguiu. Tirou no mesmo dia e foi. Quando tem o passaporte de emergência, que ele tem uma Tá, duração... mas e voo? Aí você foi trocando Não, a aí teve passagem. que trocar voo e tudo. Talvez tenha que pagar alguma avisar taxa, o hotel. Não, né? pagou taxa de lógico. embarcação, quando é uma taxa barata dos dois. Ou seja, prejuízo no bolso Mas também. pelo prejuízo menos no bolso. foi. Não é Mas prejuízo só foi, de né? tempo e Perdeu. sensação, E não. assim, Mas o esse estresse. foi. Imagina o estresse. É. Então, assim, a gente passa. Então, assim, o que a gente Eu tenta matava fazer? um noivo desse. Pois é. Falei, ó, você fica aí, você resolve seu problema que eu fui. Você me Eu tô encontra na lá. frente. Você me encontra lá. Não, e eu tem não assim- vou perder nenhum dia, nenhum eu tô gastando em euro. E qual Eu que era estou o começando destino? a gastando em Ele dólar. tá Qual vindo que era o pra destino? Itália. Em euro ainda, em Então, euro. Você ia Itália. tomar um vinho lá Vou tomar um esperando. vinho, vou comer uma massa. Eu acho Estou que no isso é melhor restaurante- mesmo. No restaurante lá em Chiqueterre. Ai. Lá em Ô, Chiqueterre. gente, tem 1 milhão de casos desses. Então, assim, esse tipo de coisa... Mas você acha que as pessoas não acabam não contratando a agência porque elas acham que vão ficar mais caro? Onde que pega? Exato. Tem muita gente que acha que
o hotel vai ficar caro, porque na agência. A agência vai cobrar uma taxa. A gente não cobra taxa extra para fazer a viagem. Não cobra taxa extra. Então, o hotel que nos comissiona, a companhia aérea, etc. Não existe um aumento na passagem, não existe um aumento. Isso é bom deixar claro. Não existe aumento de passagem, não existe aumento de hotel, de seguro, estadia. hotel, navio, vários. São assim, os parceiros que nos comissionam. comissionam. Agora, pode acontecer a pessoa fala assim, Júnior, eu consegui um preço X no hotel. Você consegue esse preço? Pode ser que eu não consiga, né? A gente tem brokers internacionais, tem vários acordos, então a gente tem muita possibilidade. A gente tem, vamos supor, um determinado hotel, a gente pesquisa em 15 lugares, então a gente tem muito passagem disso. Eu compro sempre com a agência, a única coisa que eu compro, justamente por causa de fuso e de cancelamento. Cancelamento e remarcação, gente. Porque é mais fácil a agência. Aí eu mais... ligo. Agora, hotel, essas coisas a gente escolhe, entendeu? Porque a gente consegue ficar sozinhos. Eu não tenho, eu tenho outros Mas aí canais. são anos de experiência, né? Exatamente. E a gente gosta, a gente é mais aventureiro, você já acompanhou algumas viagens nossas, tem né? Tem pessoas que têm expertise para fazer isso e fazem na maior tranquilidade, mas outras pessoas não. Por exemplo, outro ponto que eu falo muito, vai pro destino. Se a pessoa sabe, eu vou pra Itália, por exemplo, eu vou pra Veneza, eu vou pra Roma, mas a pessoa, ela não sabe organizar o dia a dia dela. Por exemplo, nós entregamos um roteiro, dia a dia, o que você vai fazer. Sugestões de passeio, sugestões de restaurante. Se precisar, a gente agenda Juliana, restaurante. até o dia que a pessoa vai sair daqui, né? Porque existe o tal do horário ali, aquele de meia-noite pra meia-noite e 1. Que pode ser. Isso aí é bem legal de contar, né? Você já perdeu, já teve cliente que perdeu o voo por causa disso? Não, já teve que perder o voo, mas eu sempre, porque eu falo para todos os clientes, tem aquele voo, principalmente da Copa, que sai aqui meia-noite e meia. Esse. Quando eu vou... Agora eu vi uma pessoa perdendo o voo. Eu vou ter na conversa... Agora, exatamente por causa disso. Não, isso não era um dia anterior, ela tinha que ter embarcado no dia anterior. O voo... E ela estava contando... ela estava no outro dia por causa desse meia-noite. O voo é hoje... Fica uma dó, porque... 23 de maio, 2 amanhã, horas. né? É 23 de maio, às meia-noite e 30. Você tem que sair de casa às 22. Então eu sempre brinco com o cliente. É isso aí. Olha, a sua viagem, você sai de casa 22 à noite. Por favor, não esqueça. 23 é um detalhe. Sua viagem é 22. Então eu escrevo, eu grifo. Isso é muito importante, porque por exemplo, esse da Copa vem dia 23. Vem. A pessoa só fica que a pessoa 23, vai dia coloca na 23 cabeça. no dia seguinte, meia-noite. Então já foi um dia, já foi 24 horas. Gente, não é pouco comum isso. Então a gente alerta sobre isso. Não é pouco comum, né? Tem muita gente que erra, né? Erra. Olha aí, esse é um benefício muito importante então, você ter um agente. Exato. Porque o agente vai te alertar, vai mandar mensagem no dia pra você. Sua mala já tá pronta. Tudo. Você tá sabendo que você tem que sair de casa agora no final do dia, né? Seu voo é meia-noite e 1, por exemplo. Você tem que sair agora, 7 horas da noite, né? Então tem série de coisas que a gente faz. Por exemplo, a questão de... olha, um determinado destino, a pessoa às vezes não sabe... Porque você tem expertise, mas às vezes tem muita gente que não tem. Sabe assim, em tal lugar eu uso carro ou uso trem? Como é que eu vou me locomover? Mais, né? Como que eu vou me locomover? Custo-benefício. Custo-benefício. Às vezes eu falo, olha, tal lugar é melhor você fazer de carro. Tal lugar você vai fazer de trem. Tal lugar você pode... Você vai se locomover na cidade de metrô. Aí, outra coisa, até no roteirinho que a gente monta... Barreira do idioma também, né? Idioma, exatamente. Tem países que você precisa de guia. Tem países que, que o inglês não vai resolver. Tem pessoas que não falam nada. E, por exemplo, o aeroporto. Como é que eu vou chegar do aeroporto no meu hotel? E a gente faz um detalhamento. Olha, do aeroporto até o hotel você tem essa opção. Custa tanto. Você pode pegar um transfer. Não quiser, você pode pegar um metrô. Você pode pegar um ônibus. A gente dá uma... e tem muita coisa que a gente às vezes... esmiuçado. Por exemplo, isso é muito importante mesmo, esse benefício, né? Porque você tem informações antecipadas, né? Informações antecipadas. A gente que viaja, às vezes, muito sozinho, que é meu caso e tudo, a gente tenta cercar o máximo de buscar informações antecipadas. Mas tem coisas que acontecem que, às vezes... imprevisíveis. Ela acontece na hora. Ela acontece na hora. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente estava no Havaí agora. Chegamos no Havaí, a gente já sabia que a gente ia pegar no aeroporto para Honolulu, né? Lá em Waikiki, ou um táxi ou Uber. A gente chegou, olhou primeiro, defenderam o táxi o tempo inteiro lá dentro. A gente já tinha olhado valores que dava diferença. A diferença era muito grande de valores. Do Uber era grande a diferença. Mas como tava chegando e tal, vamos no táxi. Fomos no táxi, pagamos o valor maior que a gente sabia que estava pagando, porque estava cansado de voo e tudo também.
Quando descemos na porta do hotel, o taxista cobrou $5 por mala. Nossa. Ainda bem que eu não carrego mala, né? Existe. No seu caso não tem problema. Nossa. Mas no caso da Lu, Eu ia pagar. No caso da família, o carro era gigante. Exato. Mas eles cobram. Cobram por Gente, mala. que estranho. Existe. A gente não sabia. Existe. Então, assim, eu até dei essa dica no meu Instagram, porque eu falei, olha, gente, ó, aqui o pessoal cobra por mala. Existe. Então, olha aí a vantagem de viajar com pouca mala, né? Exatamente. Não, então, esses A detalhes. de mão ele não cobrou, não. Ele Você cobrou, já nós pagamos $5. avisaria previamente. Exato. né? Aí, outra coisa. Você vai para um determinado destino, você quer visitar uma igreja, um museu. Gente, compra antes. Então, tem lugares que não tem problema, dá pra comprar na hora. Alguns lugares, eu já falo, vão comprar de uma vez? Tem lugares que não Ah, abrem não, naquele com dia. certeza. Exato. É. Outra coisa que eu acho essencial. Na hora que eu tô montando o roteiro, eu falo assim, você quer tal coisa. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou lá ver se tem o que ela quer naquela data. Se tiver, eu vou inverter a viagem dela, porque ela quer visitar determinado... Pra atender Pra aquela atender. demanda. Porque isso claro. faz parte do sucesso da viagem. Sim, Poxa. às vezes ela quer visitar o Coliseu. Exato. O Coliseu não abre Vaticano, o Vaticano não abre no Não, dia. com Quer assistir a certeza. missa do Vaticano. Exatamente. A missa tem um horário Tem específico. um horário e um dia da É semana. isso. Por exemplo, você chega no Coliseu sem ingresso comprado Você não vai antecipado, você vai morrer 2 horas na fila, que é super desagradável. Às vezes um sol insuportável. Verdade. E Muito perder tempo, perder gente. tempo. Perder tempo Gente, não dá comprando. perder tempo em dinheiro. Em viagem é perder dinheiro. E perder tempo ali na também. fila. Não dá. E assim, se você tá esperando, você quer lá... Aí começa Na os missa. perrengues, aí começa a ficar estressante. Estressante. Aí começa a ficar ruim. Aí depois Exatamente. quando você vê a pessoa falando assim, minha viagem não foi tão legal, não gostei daquele destino. Como que você não gostou? Como não gostou? gostou? Destino maravilhoso Exatamente. daquele. Por quê? Mas Porque aí ela não conheceu. Não é o destino. Não é o destino. É a organização Exatamente. do que você vai fazer. Porque não Porque adianta viagem é muito nada. planejamento e É organização, né? muito isso. O sucesso da viagem, acho que é muito Vocês começam a organização. organizar um destino como esse, por exemplo. Internacional. Uma Itália, por exemplo. Com quanto tempo? Assim, ou depende? Não, Cada caso é um depende, caso. né? Depende. Assim, eu acho interessante sempre a viagem seja organizada no mínimo 6 meses de antecedência. Nossa, é muito No mínimo, tempo. no mínimo. Não, Por quê? eu começo com 1 ano. A gente costuma Não, começar com 1 ano. por exemplo, eu tenho um passageiro que tá agora viajando nessa semana, é a primeira viagem internacional dele. A gente organiza dentro do avião, já começa a próxima. Tipo isso. É estratégico. Ele fechou a viagem comigo, foi em outubro do ano passado. Ele já tinha me chamado antes, eu falei com ele, olha, vamos esperar, porque as passagens aéreas normalmente são publicadas 10 meses antes. Então, não adianta eu chegar agora, você falar para mim, Júnior, eu quero viajar em dezembro de 2025. Se alguém oferecer passagem para você, não tem. duvide. Duvide. Não nós, tem. Nós vimos aí o que aconteceu aí com essas empresas que fazem essas loucuras, né? Então, assim, outra coisa, compre de quem você tenha confiança e de quem você possa ir lá olhar e falar assim, Júnior, tem um problema. Júnior, eu quero uma ajuda. Você tem que saber que aquela pessoa existe. Gente, outra coisa, mágica não existe. Preço mirabolante não existe. Se tudo tá custando... É o barato que sai caro, né, Júnior? Gente, não a gente existe recebe isso. tanta promoção, tanta Recebe, coisa de mas Instagram. é o barato que sai caro. Tem que tomar aquela cuidado. coisa Gente, eu que já a gente presenciei fica, nossa. tanto cliente que às vezes fica frustrado, embarca numa dessa e me liga, Júnior, tô desesperado, eu comprei uma passagem, mas até hoje não recebi o bilhete. É golpe, Nossa. sabe? Depositou, sabe, assim, dá uma dó. Que eu falo assim, gente, tem que pensar uma coisa. Se um determinado produto custa 1.000, se Com tem alguém certeza, vendendo por gente. 500, tem uma coisa errada. Se tem uma variação pequena, ok. Mas Isso é tanta, factível, né? Mas uma variação gritante, Concordo. é a mesma coisa. Você vai comprar uma BMW com o preço de um Fusca? Não Gente, vai. não existe Não isso. existe. Não existe. Tem uma coisa errada. Deve estar com o motor fundido, toda quebrada. Alguma coisa tem errado. Porque não existe. Então, assim, não adianta as pessoas irem na internet achar que vai ter milagre. Não vai. Tudo tem mais ou menos o mesmo custo. Tem mais ou menos... Agora, a agência que ela te oferece suporte. Além de tudo, suporte. Orientação, direcionamento. Às vezes o cliente chega lá e fala assim, olha, eu quero ir para a Europa, quero fazer 10 países em 15 dias. Nossa Eu Senhora. dou uma freada. Eu falo, gente, não dá. Você não Mas vai a ver pessoa, nada, na você- cabeça dela, na ela pensa... Você trabalha muito com a expectativa. expectativa, então, do Muito. cliente. Então, Aí assim, você tem que E é ir necessário explicando, fazer né? isso, né? filtrar e assim,
de forma bem cuidadosa, para não ser indelicada, para que a pessoa não falar assim, nossa, mas a Júnia é muito chata, ela não quer que eu vá, ela quer me empurrar uma outra coisa. Não, a gente tem que tomar esse cuidado para não ser essa pessoa. Pra pessoa entender. Pra pessoa entender, falar, olha... Porque o que acontece é o seguinte, às vezes a pessoa tá viajando pela primeira vez e ela acha, a Europa literalmente o mundo. Me falar que é tudo pertinho. Tudo pertinho, Europa é um perto, mas é um perto todo muito longe. Exatamente. E cada país tem uma fronteira. E cada país tem uma moeda. E você não vai conseguir ver nada direito. Como é que você vai fazer troca de moeda, né? É tudo isso, né? E o que eu falo tem também... Tem fuso horário, diferente fuso horário de Portugal pra França. Você não vai curtir. Gente, você não curte o lugar. Você vai ficar da janela do... Só tirando uma foto, entrando coisa. Eu gosto daquela coisa, tipo assim, eu vou pra Itália, são 22 dias na Itália. Exato. Não, e assim... Experimentar. E eu falo que toda cidade tem seu encanto. Sabe? Se a cidade, você não ficar 2, 3 dias numa cidade, é melhor você não ir. Então, quer dizer, é uma cidade que não te oferecer. Então, assim, tudo tem um encantamento, tudo é muito rico, né? Pra se fazer. Agora, tem destinos, por exemplo, que eu aconselho, vai chegar pra mim e falar assim, Júnior, eu quero fazer uma viagem assim, mas eu quero um hotel aqui, né? Então, eu falo, olha, vamos contratar um tour com guia? Vamos contratar uma viagem, tipo excursão? Por quê? É um destino exótico, é um destino bem complexo, cultura muito diferente. Então, assim, tem tipo que ser... Turquia, por exemplo, Turquia né? É um lugar. O Japão, Egito, né? Talvez o Japão também. Egito é um lugar mais seguro ser assim. Precisa dessa segurança. E outra coisa, é muito conhecimento. O que adianta você ir para um lugar, assim, um Egito, uma Turquia... E não saber... Só olhar, é bonito aquilo ali. Você não entender. Não tem informação. Então, assim, é muito rico o lugar, muito rico de cultura, de informações. E hoje você acha, por disso. exemplo, você vai ao Egito, você consegue, por exemplo, como agência, conseguir um guia até para falar em português, não consegue? Consegue. Aí, consegue. Então, assim, praticamente o mundo todo tem isso, guias, sabe, né? assim, agora, um país que tá super em alta, a gente tá falando, Japão. A gente consegue guia no Japão. Se a pessoa não quer fazer um tour, por exemplo. Consegue guia falando em português? Não, é imprescindível, né? Gente, é imprescindível. É imprescindível. Imagina você cair no Japão. Não tem jeito. Se você não tiver o suporte, não. Então, assim, tá tendo um crescimento muito grande do turismo nessa área dos países exóticos da Ásia. África do Sul também tem procura muito grande. Tailândia muito em alta. E, gente, Tailândia é um lugar barato. É barato. Comida muito boa, muito boa, não conheço. Exatamente. É um país que você vai gastar pouco lá. Mas o destino é muito longo, né? O destino longo. Então, às vezes, você quebra em algum lugar, sabe? Quebra onde? Dubai? Pode quebrar em Dubai. Gente, tem tanto lugar que você pode quebrar, mas tanto lugar, assim. Às vezes você não é problema, né? Isso não é problema. Eu sou ótima de quebrar, né? Eu tava lá na Bahia, mas quebrei na Califórnia, né? Então, maravilhoso. Então, assim, tem muito lugar que você pode... direto, não. Não, é muito sacrifício. Igual o Japão mesmo. Demais. Gente, não dá pra voar. De voo. Eu acho que... Austrália, gente, é longe demais. Eu morro de vontade de Austrália, mas é longo demais. Então, quebra no lugar, fica um dia, 2 dias, quebra na ida e na volta, né? Dica boa, a gente passa, quebra na ida e na volta. Na ida e na volta. E a renovação de votos, casais que estão renovando votos. Ou então casamento. Ou casamentos. Né? Vocês têm pacotes específicos, românticos, que vocês pensam em detalhes, assim, pra surpreender os casais? Não, gente, tem tanta coisa legal. Dá um exemplo de coisa legal, tanta assim, coisa de legal. coisas que vocês já fizeram, que foi diferente, que encantou. Por exemplo, vou te dar um exemplo, assim, a pessoa queria fazer um casamento, ela não queria um casamento grande, porque ia ficar super caro e tudo. A gente providenciou um casamento. Foi até que no Brasil, num resort maravilhoso. Ela ficou num quarto. Qual resort? Só pra gente... Esse especificamente foi no La Reserve do Clube Med Rio das Pedras. Gente, um apartamento... Diz que é lindo esse local lá, né? Diz que é espetacular. É um hotel dentro do hotel, sabe? Diz que é mesmo. Ele tem um apartamento menor, tem 80 metros quadrados. Do Rio, né? 80 metros quadrados? Eu conheço esse. Ele tem uma piscina maravilhosa. Gente, era uma coisa. Então a noiva ficou lá, os noivos ficaram lá. E o que ficou interessante? Ela não queria gastar muito. O que ela fez? Ela aproveitou a beleza natural, fez um casamento que não foi muito sofisticado, assim, de grana, né? Fez o altar, convidou. E lá tem os jantares inclusos, tem as temáticos, né? Os jantares temáticos, tem festa, tem boate, tem música ao vivo. Então, ficou um final de semana festivo. As pessoas chegaram na quinta e foram até domingo. Pessoas, assim, reduzindo? Não, isso daí... A família, né?
o casamento dessa pessoa, desse casal, tinha mais ou menos 80 convidados, amigos, né? Mas tem casamentos que eu não fiz, mas eu já estive e já presenciei. Tipo assim, é o pai, a mãe, os irmãos, acabou. Sim. Entendeu? A pessoa, a gente nós fizemos e aí, um que eu acho episódio legal? aqui sobre casamento. É legal e falaram, isso, né? Que tá muito comum agora as pessoas casar. Ao invés casar de o noivo, fazer, né? a noiva e o celebrante. Então você eu assisti um assim. Quem você casou agora faz a nesse viagem esquema foi a para Cíntia esses Chagas, grupos, né? Exato, né? exato. Você Faz para esses grupos. Então, assim, os noivos não têm tanta despesa, né? Gente, tem tanta forma de cerimônia bacana, tem jantar na praia, lindíssimo. Ela faz é a legal. estrutura para levar as pessoas. Exatamente. Né? A viagem. E a gente, né? por exemplo, a gente tem uns pacotes de casamento para oferecer, que é um pacote mais completo, que é DJ, que é um artista famoso, então, assim, é um mundo de coisa para oferecer. Teve um outro casal que uma vez foi para Punta Cana renovar votos. Eram 25 anos de casado. Gente, foi a coisa mais linda. Foi ela, o marido, os filhos só. Mas teve uma cerimônia linda na beirada da praia. Cerimônia, gente, linda. E quem que organiza? A agência ajuda? A gente tem a gente faz uma parceria. a intermediação entre o hotel e o cliente, Mas né? é vocês que propuseram isso pro cliente. Olha, já que é para uma renovação de voto, aí nos filhos, aí já tinha um celebrante, porque ela queria fazer, foi? a conversa começou assim. Ela não queria fazer uma festa de 25 anos, bodas de prata, ela não queria fazer festa, essa coisa toda. Ela falou assim, olha, eu quero fazer uma viagem, eu, meu marido, meus filhos, então, beleza. Aí eu falei, fiz umas propostas, eu falei com ela assim, você não toparia uma renovação de votos, assim, com cerimonialista? Gente, o negócio foi crescendo. E ela vestiu de noiva? Ela vestiu, ela não vestiu de noiva, um vestido especial, um vestido especial. Gente, mas ficou tão lindo, mas ficou emocionante. Foram só os 4 e aí teve um jantar ou um almoço? Teve a celebração, foram... curiosa, né? Não, foram mais pessoas da família dela, foram mais pessoas. Tô adorando a ideia. Amor, recado pra você, 25 anos de casado tá quase. Tá 23 quase, vamos agora, organizar. mês de junho, nós vamos organizar com a Júnia. Eles convidaram alguns amigos pra ir. Tá? Pra cerimônia. Mas ela não fez nada mais do que uma cerimônia na praia. Fizeram um jantar, aí contrataram um jantar à luz de velas, com os convidados. Gente, foi a coisa mais linda do mundo. Lindo, lindo. E assim, é aquela coisa marcante. Quer dizer, não foi um produto super caro, uma recepção, mega evento. Foi uma viagem, foi uma estrutura do hotel. Exato. Né? E aí aproveitou. Foi no próprio hotel? Foi no próprio hotel. Organizou. Gente, vários hotéis têm essa estrutura, vários hotéis. E o próprio hotel já tem alguns formatos pra gente oferecer, sabe? Olha, quero um pacote assim, que inclua uma cerimônia. Eu quero um hotel que tem um jantar. Eu quero piquenique. Gente, piquenique pra noivado, já fiz algumas vezes, muito legal. No assunto piquenique. Mas, por exemplo, existe algum tipo de viagem, por exemplo, o noivo e a noiva são apaixonados com aviação, por exemplo. Ou apaixonados com motos. E aí, se vocês se organizam passeios que, às vezes, a temática vem de encontro ao que realmente eles amam, de hobby, por exemplo? Sim, eu já fiz uma viagem, até uma turma de moto, de rally. Eles fazem algumas viagens ao longo do ano, né? Aí eu organizei, aí eu fiz a reserva. O que acontece? Quando é grupo, então a gente, de repente, consegue umas tarifas diferenciadas por serem grupos. Então, a gente bloqueia os tantos apartamentos. Depois de determinado número de apartamentos, tem uma gratuidade, às vezes, de um apartamento. Tem uma série de coisas que acontecem. Consegue uma cortesia. Tem essa jogada a gente consegue. Aí eu organizei para essa turma, a turma de rally. Aí foi muito legal, que eles foram de moto e eu fiz a parte de hotelaria deles. Entendi. Ficou bem legal. Ô, então, assim, Júnior. às vezes me procuram por esse tipo de coisa. Perfeito. Outra coisa, comemoração de formatura. Tem 30 anos de formado, 20 anos de formado de medicina. Grupos, né? Eu já fiz algumas viagens nesse sentido também. Porque aí eu organizo junto ao hotel. Olha, eles querem fazer um coquetel. Eles querem, além de se hospedar lá, de estarem juntos esses dias, eles querem um coquetel. Então, a gente intermedia isso tudo, sabe? E como é que são feitos as viagens para os grupos corporativos? Tá. Os grupos corporativos, cada um tem uma característica. Por exemplo, às vezes é um grupo, a empresa vai fazer uma convenção, né? Vamos dizer assim. Aí a gente fecha os apartamentos, faz as reservas, reserva
os salões de eventos, aí levanta o que eles vão precisar, que tipo de material que eles vão precisar naqueles dias. É muito detalhe. A questão de equipamento de som. Vai ter um show lá. Poxa, vamos contratar. O que a gente vai contratar para animar a noite deles? A finalização do evento. Eu vou querer um show. Eu quero um show, um samba ou um show, sei lá, tem 1000 coisas. Então, a gente contrata, a gente oferece, olha, tem isso, aquilo, tem tais bandas, o custo é X, Y, Z. Aí a gente organiza a estrutura do som, porque os artistas, ou a banda, ou o que é que seja, ou até o artista local mesmo, às vezes não é uma coisa sofisticada, um artista local, eles chegam só com o microfone dele. Então, um básico. Então tem que organizar a parte do equipamento de som e tudo. Você tem que pensar gerador. Tem uma série de coisas que tem que... Isso, né? Exato, que tem que a gente tem que atender, pensar em tudo que pode acontecer ali. Não adianta pensar na festa toda organizada, gerador, acabar a luz, acabou a festa. Exatamente, é uma frustração, pelo amor de Deus. E pensar uma programação paralela, de repente, Agora, tem um congresso que eu estou trabalhando ele agora, que eles estão vindo para cá, para Belo Horizonte, e aí, o que acontece? Durante o congresso, as esposas, os maridos que não são da área médica vão estar aqui, e eles querem fazer alguns passeios. Então, a gente oferece, enquanto eles estão nas aulas... Programação para as esposas. Por exemplo, vão em Iotim um dia, vão em Ouro Preto outro dia. Vamos combinar. Eles me pediram um jantar em determinado dia, uma indicação de restaurante. Aí eu faço as reservas. Aí, no caso, o fechamento de restaurante normalmente é direto, mas eu faço a intermediação. Olha, eu indico, tal hotel, eu acho que é melhor porque tá perto do evento. O restaurante X oferece isso, aquilo. Que é isso. Eu quero um lugar mais animado, eu quero um lugar mais tranquilo. Você tá falando de eventos corporativos, de congressos médicos. Eu fui em uma vez que ficou muito marcante para mim. Porque meu marido é médico, né? E aí, o Congresso Mineiro de Urologia foi feito em Tiradentes, só que o pessoal da organização teve a ideia de fazer um passeio de locomotiva à noite, saindo de Tiradentes a São João del Rei. Aquele é gostosinho. Sim, mas a locomotiva não funciona à noite. Abriu específico para os convidados, em tempo frio. Então, garçons com luvas brancas servindo, um espumante dentro. E quando chegou na estação, a festa estava rolando na estação. Que legal. Olha que legal. Foi muito marcante. E a Maria Fumaça ia passando ali na região, nas vilas, né? E ali, o pessoal à noite, todo mundo olhando, saindo de casa, acendendo a luz pra ver a Maria Fumaça. Imagina que coisa marcante, e a gente, né? Lá dentro, todo mundo parecendo europeu, né? Porque tava frio. A Maria Fumaça, achei a coisa mais linda. Pois é. Então, são coisas que marcam, né? Exato. Então, tem algumas... E como é que isso vai sair bem feito? Se tiver o apoio de pessoas especializadas. Não adianta você falar, eu tenho a ideia, mas se você não tiver quem vai executar essa ideia... E tem que viabilizar a coisa para acontecer de verdade. Para não ter... Não pode ter furo. Não pode ter furo. E se tiver, vocês imagina vão ter imagina uma locomotiva dessa parando no meio do caminho, faltando... Tem que ter plano A, B... São carros para buscar as pessoas, né? Tem que ter plano A e plano B o tempo inteiro, né? Então, assim, é muita responsabilidade, é muito cuidado, mas, assim, é muito satisfatório, porque o resultado é muito legal. Tem muito, essa questão de viagem, de eventos, tem muita coisa que pode se fazer, tem muita ideia diferente. Tem muita ideia. Gente, e para o público idoso, quais são as considerações que você tem para fazer? Porque eu acho que o idoso é um público bem difícil de se trabalhar, na minha, leiga opinião. E mais delicado, inclusive, pela idade, né? Quais são as considerações? Gente, eu adoro público idoso. Eu tenho muitos clientes idosos. Desde o início da agência... Isso que eu queria... Dentro dessa pergunta, os clientes, eles são os mesmos? Vocês foram renovando, você foi renovando, você mantém clientes desde o início? Tem cliente 16 anos? Tem cliente de 16 anos. E a gente olha no sistema e fala, que vai todo ano, é muito legal. Todo ano com Aí vocês. tem hora que a gente tá mexendo no sistema, no sistema de clientes. Nossa, já tem 11 anos. Olha pra você ver 12. Legal. Não, e já aconteceu de um cliente comprar... Foi impressionante. O cliente comprar comigo, tipo, no início da agência. O cliente mudou, né? Quando, há pouco tempo atrás, eu encontrei com ele na rua, eventualmente... Aí eu falei, ele falou assim, eu não lembrava dele, fisicamente, não lembrava. Ele falou, você fez a gente encontrou num casamento, numa festa. Ele falou, você fez a nossa viagem pra Disney. Olha eu isso. Eu falei, não tô brincando.
Aí, quando ele falou sobre o nome, eu falei, nossa, é mesmo. A menina era desse tamanho, a menina é moça. Gente, é muito legal Pois isso. é, mas né? aí quase eu poder viajar com ele. E quais, Muito legal demais. E quais as considerações você tem a fazer com relação ao idoso, viagem para o idoso? Todo cuidado é pouco. Então, por exemplo, limitações do idoso. Voos, de preferência, rápidos. Voos diretos, sem muitas conexões. O idoso, aí eu tenho que perguntar sempre, eu devo perguntar, o idoso tem alguma dificuldade de locomoção? Vamos pedir uma cadeira de roda para ele no aeroporto? Remédios, né? Quais remédios tomam? Remédios. Eu falo, gente, remédios tem que levar na bolsa de mão, não é na bagagem despachada. Porque se demora, isso não é só o idoso, não, é para qualquer um. Isso é É qualquer mesmo, um. é um cuidado. É um que a gente cuidado. tem que ter. Porque se ela extravia. E pode acontecer, gente, não é uma Mas coisa pouco comum. É isso aí. Né? Outra coisa, vai escolher o hotel, você tem que ver se o hotel tem escada, ou se tem escada, tem elevador. Porque pro idoso, como é que eu vou colocar um idoso no terceiro andar sem escada? Não pode. Por isso, a opção de resort, né, para eles, Exato, que sempre resort, tem estrutura completa nesse tem uma ponto. estrutura. Aí eu também avalio. Quando eu faço reserva, eu solicito. Olha, coloca ele no andar. Quando tem família, coloca no andar mais baixo, com criança pequena, é mais fácil. A gente solicita. Não é que a gente vá garantir, porque isso a gente não tem como garantir. Mas a gente, da medida do possível, a gente sempre tá de perto pedindo um mimo. O casal tá em comemoração de namoro, de casamento, aniversário. A gente pede um mimo no apartamento por casa. A gente sempre tem esse cuidado. Não são todos os hotéis que oferecem isso, mas muitos hotéis oferecem. A gente sempre tenta agradar. Orientação, né, por exemplo, olha, você vai descer de um navio, vai fazer o passeio tem horário de voltar. Nossa, isso eu faço tanto. E o navio tem horário de sair e os comandantes saem pontualmente. Alguma orientação assim, na hora que você chegar em tal destino, por exemplo, acabou de acontecer na África do Sul, você deve ter acompanhado, né, pela mídia, os idosos que ficaram abandonados. Você tá brincando? Não vi, não. Sim. Ficaram abandonados. Mas, gente, e a contagem? Não, pois é, eles ficaram mais de uma semana. A coisa foi feia. Abandonados na África. Eles pegaram um transfer lá, meio clandestino, o cara garantiu para ele. Clandestino, né? Nada recomendado por ninguém. Eram 4 pessoas. E aí eles pegaram esse transporte e foram viajar lá pelo local onde pararam. E tinham que voltar tal horário. No tal horário não voltou. Deu problema no carro, mudou rota, o cara fez de tudo com eles, menos botar eles pra embarcar dentro do navio. Não, e deu a hora. O navio não espera. E aí, como é que vocês agem, né, nessas situações assim? A gente orienta muito. Porque a gente sabe que também vai muita pessoa, né, também, né? A orientação vocês dão, né? Não, muito. Graças a Deus, a gente vende bem navio. Mas nunca tiveram esse tipo nunca de tivemos, né? E eu falo, gente, contrate o passeio do navio se você não tem expertise. Porque o passeio do navio... O navio oferece uma série de passeios. E o passeio é oficial, né? O passeio oficial. Agora, a responsabilidade é do navio. Exatamente. É isso que eu falo. Se você vai contratar... Tem um grupinho que fez agora no começo do ano, fez Emirados Árabes. Tem uma viagem super legal. Eles não quiseram pegar do navio. Eu consegui contratar para eles guias em todos os lugares. Mas guias da minha confiança. Aí é diferente. Eu falei, guias de agências parceiras que você confia. Tem tradição, eles estão acostumados. Olha, redondo. Agora, quando você sai do navio, tá cheio de gente oferecendo passeio. Eles ficam oferecendo. Eles ficam oferecendo. O táxi, o Uber. Então, assim, é um risco sem tamanho. E é um leilão, né? É um leilão. Aqui tá $10, aqui tá 5, e aí? É um leilão, e assim... não vale a pena, não gente, vale. sabe? É um risco. Assim, né? Às vezes é uma economia de tão pouco. E às vezes a pessoa não vai te levar num lugar legal, a pessoa não vai te levar na melhor praia, vamos supor, um destino de praia. Então, assim, tudo, aquela questão da organização. Não, e o comandante, na minha percepção, porque foi muito criticado, né? Houve uma comoção na internet. Gente, o comandante tá certo. Ele tá certo. Na minha concepção regra foi feita pra cumprir. Exatamente. E tem que ser cumprida. Gente, e no não navio... tem que esperar ninguém. É igual aqui, a gente marca o podcast pra você chegar às 4 horas, você me chega às 4h30, você que tá errada. Exatamente. Não é a Glenda que tá aqui esperando. Não é o cliente que chegou. Gente, do navio tem 3.000, 5.000 pessoas, não sei quantas mil pessoas. Por causa de uma pessoa. E outra coisa, o navio... Disciplina, né, gente? Disciplina. O navio, ele solta diariamente um jornalzinho. Sim, à noite, toda noite tá lá dentro do seu apartamento. Na língua da pessoa. É isso lá aí. está falando. Bem lembrado, na língua da pessoa. Aí, depois, eles falam inúmeras vezes quando o horário, e eles marcam para você retornar 1 hora antes, que é o horário limite para você retornar. Não é na hora de tá zarpando, não. Se o navio vai zarpar às 17 horas, eles marcam o horário limite, é 16 horas e vai fechar.
Então, você tem que trabalhar 16 horas, você tem que estar ali. Antes das 16 horas. Eles avisam, antes das tem 16, placas indicativas para tudo quanto é. Então, assim, não é falta de aviso. Eles são muito organizados. Assim, eu sou muito fã de navio, sabe? Eu sou muito de disciplina. Eu sempre trago sempre que acontece alguma coisa desse tipo, e as pessoas questionam e começa esse tipo de comoção, eu lembro de um filme que eu assisti, que é um filme do tubarão, que foi história real. O casal saiu, foi para o alto mar fazer um passeio para mergulhar. Era um barco, né, turístico, lotado de mergulhadores turistas, e eles foram. Quando eles estavam no alto mar, um casal estava lá mergulhando, achando tudo lindo, e o cara era um pouco, na minha percepção, indisciplinado, porque a esposa ficava lá dentro, no fundo do mar. Vamos, hora de subir, hora de subir. Ele, ai, mais um pouquinho. Ai, olha que lindo esse peixe, olha esse tubarão, olha... Não, o tubarão não tinha aparecido ainda não. Olha o peixe tal. Quando eles subiram, o barco tinha ido embora. Nossa. E por que o barco foi embora? Porque a pessoa... horário cumprido. Não foi isso. Esse não. Esse acho que a pessoa não ia deixar de jeito nenhum. Foi erro de contagem. Tá. Eles contaram o número de pessoas... Distraíram. E distraíram em 2. E eram exatamente os 2 que não subiram. Detalhe, eles foram comidos pelo tubarão. Ficaram à deriva. E morreram desse jeito. História real, vida real. Mesmo? Pois é. Vida real. Então, toda vez que acontece com meus filhos, com meu marido, que... Você lembra desse exemplo? Eu trago o exemplo. Porque a disciplina foi feita para ser seguida. Aí você tá falando de filme, ela tá falando de... Eu já vi desses... de parque de neve. Eu vi um filme desse que também. eles são esquecidos, mas porque eles não saíram no horário. Foi Eles ficam lá. Eu assisti isso Eles também. ficam lá presos. É isso. Imagina. Não, isso. e esse filme, isso. eles Nossa, a temporada, era o último marcante. dia da temporada de neve. E as pessoas eles iam ficar meses fechados. Imagina. não dão atenção a isso. Eu tô pagando, vai me esperar. Gente, Não vai. O brasileiro é meio indisciplinado, com horário, com regra. Ele tem uma dificuldade de cumprir regras, né? Tem sim. O brasileiro tem essa dificuldade. Tem, mas quando chega lá fora, cumpre Gente, é isso que eu bonitinho. falo. Eu Não, não gente. entendo isso, não. Ele é disciplinado aqui no país. Na hora que chega lá fora, cumpre bonitinho. Pois Eles são mais bonitinhos, porque eles são medrosos também. O quê que eu vou ficar largada aqui na... Pois é. Não, e você tem que pensar o seguinte. Não, você tem que pensar o seguinte. Gente, você tá num país diferente, cultura diferente, hábitos diferentes, tudo diferente. Você não pode querer ser o diferente. Sabe? Não dá. Você tem que cumprir, você tem que mais ou menos estar junto de todo mundo, você tem que mais ou menos fazer o que... Sabe? Você tem que estar ali na regra. Não Tem queira que conhecer a cultura do país. E falando em cultura, a gente vê em relação a roupas. Isso. Vocês também dão dicas, né? Damos, do que usar com quando certeza. Você vai numa quando a mesquita, cultura é muito diferente, exatamente. né? A gente recebe, Exato. né? Dicas, né? É na mesquita, por exemplo, né? de Não, camiseta, Porque né? tem gente que é condição. completamente, né? E quer fazer o diferente, igual Exa- você não tá dá. falando, né? E outra coisa, por exemplo, Emirados Árabes, né? Dubai hoje é uma cidade que é super turística, super, né? Então, tem determinados lugares que realmente você não pode entrar com o ombro de fora, o joelho de fora. Mas tem lugares que você pode andar mais à vontade. Mas, devido à cultura, você não deve andar uma roupa super decotada. Isso ofende as pessoas. Isso é um respeito que a gente tem que ter às culturas locais. Isso é uma coisa muito importante, que eu falo muito isso com o cliente. Estudar, né? O local, Sabe? pra onde você Entende? vai? Como é que ele se comporta? Exato. Como Assim, é que você não é deve se proibido, comportar? sabe? Não é proibido você andar com uma roupa. Mas você não vai andar com uma camisetinha, uma sainha igual a turma anda aqui? Gente, isso é falta de respeito, funk, né? sabe? Vai pro Exatamente. funk, né? Vai pro É funk, falta de- vai pro Outra Rio, coisa, vai lá no bebida. Rio Novo. Bebida. Tem Faz um locais que você curso. não pode beber em público. Tem locais que você... Então, assim, tudo isso, a gente dá essa orientada, né? Essa orientação pra pessoa. Pra não sair fora. Pra não sair fora daquilo ali. Pra você respeitar. E é muito importante o viajante respeitar a cultura Sem do dúvida. lugar onde que ele está. Sabe? Respeitar as diferenças, respeitar... Às vezes você fala assim, nossa, que bobagem isso. Gente, bobagem pra você. Você vê, por pra exemplo, ele é muito importante, né? No Isso a gente Brasil, tem que as praias respeitar. têm barzinho, né? Você bebe, né? Serve, tira gosto. Vamos dar um exemplo, Estados Unidos, que é mais próximo aqui da gente, né? Não tem não isso. pode Não beber tem na isso. praia. Não tem. Aí você não entende. A praia é aquele
aquela coisa... É chata. Chata. Ué, mas peraí, o que você tá indo fazer na praia dos Estados Unidos? É o Você que eu sabe falo. que não pode beber. Ou você Exato. não pesquisou antes. Exato. É. Não, isso que eu falo. Não gostei. Mas por que você não gostou? Você não gostou? Ah, porque não tinha bebida na praia. Mas você Uai, não gente, sabia? mas você não sabia? Exato. Então vai pra Bahia, vai pro Exato. Rio, Vai pro Brasil. vai pro Brasil, que é uma Ponta a ponta delícia. Não isso. precisa sair. E que na boa, Não. eu acho que assim, praia, a vibe da praia do Brasil não tem igual lugar Pra nenhum mim do também mundo. não tem, não. Pra mim De é a melhor verdade. do mundo. É a melhor do É a melhor mundo. do mundo. Porque E vai ter, praias vai maravilhosas. ter o barzinho, Mas é a nossa vai ter o cultura. tira-gosto. A gente É a nossa cultura. faz parte Se da gente. sente à isso. vontade. É um A gente lugar que a gente ama, gosta. né? A gente ama. O drink é preparado do jeito que você gosta. O tira-gosto é do jeito que você gosta. Você isso. gosta. A gente gosta de praia com barzinho. Brasileiro é isso. Aí você vai falar assim, eu vou pra um destino de praia e aí, fora do país, para pegar praia. Você vai frustrar. Vai frustrar. Não, Agora, aí você voa para um destino de praia, para conhecer a cultura, É a diferente. comida, a gastronomia, a beleza natural é completamente diferente. Você não precisa nem Exatamente. levar biquíni, pra ser sincera. Não, então, aqui, ó. Praias Leva um famosas, shortinho. Saint-Tropez, Nice. Tem cada pedregulho desse tamanho. Areias Desconfortável. é desconfortável. Exatamente, É. praias de pedras. Então, assim, por exemplo, a Grécia aí tem a muitas, pessoa mas fica- aí, aí você leva você quer pegar sapatilha. sol? Você leva a sapatilha. Exatamente. Aí você vai curtir a Mas praia. aí faz parte. Tudo isso vai ser legal se você souber pra onde você está indo, se você for informação bem prévia, informado, né? Ou você estuda, ou alguém vai te Informação dar uma é tudo, dica. né, gente? É, Principalmente informação é em tudo. viagem. Até pra ser feliz na viagem, gente. Exatamente. Né? Ô, Júnia, e a questão do seguro viagem? A gente já falou aqui bastante de várias dicas, falamos deles, né? Não dá para viajar sem seguro, mas viagens nacionais, tem seguro também? Tem. Gente, tem. Que normalmente Quase não ninguém se faz. faz. Ninguém Quase faz, ninguém faz. não é oferecido, mas... Não é oferecido. E assim, quando eu faço grupinhos de idosos, eu sempre ofereço. Gente, é tão baratinho o seguro de viagem, tão barato. Muitas pessoas não cobre o quê? fazem. E esse seguro especificamente? que a gente tem? Não, Normal. se você tem um plano de saúde Plano que te de saúde. atenda no Brasil inteiro, não tem problema. Tá. Mas se tem alguns planos de saúde que são só locais. Só atende na Exatamente. cidade ou no Isso. estado, alguma coisa assim. É importante por quê? Você passa a se sentiu mal. Não, acontece um Vo- acidente. acontece, você se né? machucou. A gente não tem o sentiu hábito mal. de fazer dentro Gente, do Brasil, né? Gente, é não tão temos, barato. por isso que eu tô é tipo perguntando, assim, uma porque- semana R$30, R$40. é? Ultra barato, gente. pena. É E ultra cobre o barato. que especificamente? É despesas médicas e hospitalares de urgência. Se você precisou, você quebrou um dedo, sei lá, É qualquer isso, coisa. Você passou mal, se sentiu mal, precisou do hospital, precisou de fazer um raio-x. Sabe esse tipo de coisa? Qualquer coisa Nossa, nesse pois sentido. é. E é, É muito cultural barato. nosso, É né? cultural. Agora, Não o fazer. brasileiro, até Interessante, pouco tempo é. atrás... Eu já tive exemplos vários aqui na agência de cliente que não quer fazer seguro. Que passou perrengue. Teve cliente que a esposa fez escondido do marido e o marido precisou, depois ele me Ai. falou, graças a Deus que ela fez. Eu falei, pois é. Então, assim, gente, seguro, diante da Porque o viagem internacional toda... todo mundo faz. E é eu acho que obrigatório, nem todo mundo. mas É não é mesmo, obrigatório. Júnior? Não, alguns países... tem Pois gente que eu recusa fazer o imaginei internacional. que fosse, Flávia. Olha isso. Eu imaginei Estados- que o internacional fosse Não obrigatório. é, lógico que não não, isso aí é, é não do é obrigado. viajante. Alguns E países, ela tá eu falando nunca aqui, ó, imaginei. isso eu não sabia. Por que exemplo, as Estados pessoas Unidos, por exemplo. Estados Unidos recusam não fazer. cobra, não cobra. Agora, vai precisar de você fazer um raio-x nos Estados Unidos, ver o Deixa eu te preço que vai falar, pagar. deixa eu te falar. Eu precisei. Eu nunca, eu precisei nos nunca Estados deixei Unidos. de fazer em viagem internacional. Se eu não tivesse o seguro, tava ferrado, porque é tudo muito caro. Muito caro. Eu tava usando aquelas unhas de gel, que Ah. eu nem uso aquilo de jeito nenhum mais, e aquilo é cortante. Ele é uma navalha, a unha de gel. É uma pontinha. E aí eu tava começando a ter um ressecamento na vista, e na véspera de viajar, Natal ainda, no dia 24, 23 de dezembro, eu acordei assustada e passei a unha dentro dos meus olhos. Eu cortei 80% da minha córnea. Que isso? 80% Com a da córnea. unha? Com a unha de gel. Com a unha de gel. Foi a Que unha isso, de gel gente? que cortou, porque ela é cortante. Eu fui saber disso na hora que eu Eu fui. não sabia também, não. Né, pro centro oftalmológico. É Na porque época eu tem até vidro. atendia o Tem pessoal do centro pó de oftalmológico de Minas É. Gerais. Não sabia, Tive um não. super suporte da diretoria lá, né? São amigos, inclusive. E só vem aqui, vamos dar o suporte e tal. E eu fui. Quando eu fui, sei lá, cortou, né, a córnea. Eu falei, mas eu não vou perder minha viagem. Já os meninos e tudo, a gente tava indo pra Disney, Tampa, Clearwater, ali, aquela região toda. E fomos. Só que aí, o que aconteceu? Eu fui de tampão, eu fui medicada. Meu marido é médico ainda, mas não é a área de oftalmo. Eu tinha ali o contato o tempo inteiro com o oftalmo daqui.
E viajei. Só que ar-condicionado do avião, carpete, poeira de hotel. A coisa piorou. E Nossa. foi piorando. E aí foi dando uma semana. Uma semana. Aí, 1º de janeiro, aquela passagem de ano, eu de tampão, indo pra Disney, fazendo tudo, nossa brincando senhora. e tudo, mas sentindo um negócio de desconforto. Incômodo, né? Incômodo. Aí até a hora que eu e meu marido falamos, não tem jeito, nós vamos ter que olhar esses olhos. Aí fomos parar no hospital. Uhum. Aí teve que acionar o seguro. Se não tivesse, gente, é tudo muito caro. Muito caro. E mesmo assim, o hospital de lá, eles têm uma coisa com questão de jurídica, né? Eles ainda meio que queriam empurrar, querendo saber que dia que eu voltava pro Brasil para deixar o problema para cá. Ah, tá. Eu Tá. não fui atendida direito no hospital. É mesmo? Não tinha oftalmo nesse hospital, plantão, gente. Olha só. Virada de ano. É difícil. Virada de ano Ainda mais dificílimo. nessa área de oftalmologia, é mais Mas complicado. isso- Mas difícil. graças ao seguro, onde que eu quero chegar? Graças ao seguro, acionamos. O seguro nos colocou pro dia seguinte na clínica do chefe da oftalmo Olha, pra deste você ver. hospital de Tampa. Uhum. Estivemos lá, o cara deu uma atenção. Assim, no início ele meio que ainda tentou empurrar também pro Brasil. uhum. Pedir que vocês voltem e tal. Até a hora que meu marido falou, olha, eu sou médico, se você não me der o que a gente tá precisando, que é esse remédio aqui, eu só preciso dessa receita, Uhum. ela vai perder a vista. Nossa, que isso? Aí ele ainda alegou... Era só uma receita? Eu precisava de uma receita. No meu caso, eu precisava de uma receita Burocracia. de ir numa farmácia e comprar. Mas só que tudo isso, você não tem noção tanto que custava. Não, e Era assim, muito dinheiro. É muito dinheiro. Outra coisa, acidentes acontecem. Claro. Acontecem, né? Não, a gente qualquer espera que não aconteça. coisa. Igual a gente faz seguro de carro. Você anda sem seguro? Não É, anda. É a isso. mesma coisa. Outra coisa, o seguro hoje engloba muito mais coisas. Por exemplo, ele engloba extravio de bagagens. Tem determinado seguro que a gente trabalha, por exemplo, que se sua bagagem não chegar em 96 horas, ele te deposita na sua conta um montante, então, sabe? então tem descobrimos muita que o coisa. seguro nacional é importante a gente muito fazer. interessante. Então, assim, é uma segurança que você tem a mais, né? Uma segurança, bom. realmente, é Ô, uma Júnia, tranquila. nós estamos chegando ao fim, infelizmente, mas nós vamos fazer uma última pergunta, né? Quais são os pontos que podem contribuir para uma viagem bem-sucedida, para você resumir e finalizar aí, né, com a Asas, onde encontrar a Asas, onde vocês estão localizados Asas em Belo Turismo. Horizonte, Asas Turismo, né, e como te encontrar. Tá ótimo. Vamos lá. Uma viagem bem-sucedida. Primeiro lugar, saber exatamente para onde você quer ir, se é exatamente o que você espera encontrar lá, ser bem assessorado e ter uma organização do primeiro ao último dia, sabe? Aí você vai ter uma viagem. Eu sonhei com esse lugar e esse lugar aconteceu. Tá. Tipo, também, comprar ingressos com antecedência, trens com antecedência, tudo isso contribui. É a parte da organização. Outra coisa, a questão financeira. Aquele país, que tipo de forma de pagamento aquele país aceita? Aquele país aceita cartão de crédito? Às vezes é uma ilhazinha, não aceita. Aquele país... Verdade. por exemplo, tem muitos países hoje, principalmente ali a Escandinávia, por exemplo, eles não aceitam papel moeda mais, quase para lugar nenhum. Você pode chegar com Papel euro, moeda, na verdade, está diminuindo no tá mundo. diminuindo muito. Mas E tem no lugares mundo, que se nada você, de papel que você ficou. chega, já tem uma plaquinha. Sim. Cash No free. Havaí agora. Eu vi isso acontecendo lá. Não aceitamos dinheiro em alguns estabelecimentos. Aqui eu não tinha visto ainda não. Eu Vi no vi Havaí. isso em alguns países na Escandinávia, a plaquinha, hotéis, restaurantes, você não consegue pagar com dinheiro, não consegue. Então, você precisa saber, o que eu tenho que levar? O que eu preciso levar para poder pagar minhas despesas? Outra coisa, a organização Não financeira... levar um cartão só, né? O cartão foi bloqueado, perdi o cartão... Então, levar Sabe? mais de um. Mais de um cartão. Tem opções diferentes. Fazer um planejamento financeiro da sua viagem lá. Quanto mais ou menos vai me custar os meus almoços, jantares, passeios? E deixa um extrinha para as compras ou para uma eventualidade. Isso é muito importante. Você sair, você ter uma viagem tranquila, uma viagem, né, em paz, vamos dizer, né? Essa questão. Levar todos os remedinhos que você sempre levou, que você precisa, se uma eventualidade... Contratar os seguros. Vamos supor, eu tenho muita dor de cabeça. Eu sempre tomo tal remédio. Então, leva esse remédio. Né? Eu acho isso importante e até os demais. outros mesmos, né? Assim, se você tiver, sei lá...
É que você tem Remédios de ciúme de tomar. emergência. caixinha, Remédio de né? É uma emergência. farmácia. Pra comprar é difícil, É difícil. né? Não, isso que eu tô falando, Leva isso isso você já de não uma compra, vez. Era um colírio. Era um colírio. Remédio pra dor de com ouvido, sei lá, corticoide. garganta, né? Não deixam comprar. Outro ponto. Estude a região, se naquela época, aquele lugar é ok pra você estar viajando, né? Poxa, eu vou mandar alguém ali pro Caribe em setembro, Exatamente, gente. na época de furacão. Época de furacão. Então assim, ou então uma época de que chove demais, eu vou mandar uma pessoa pra Amazonas numa época que chove demais. Exatamente. Quer dizer, então, isso é o outro ponto que frustra demais. É a questão, voos, toma muito cuidado com voo. Às vezes a pessoa compra voo que tem troca de aeroporto. Milhas, né, também, gente, né? troca de Das aeroporto. milhas. Chega, faz Belo Horizonte, Congonhas e vai partir de Guarulhos. Não tem tempo hábil pra fazer essa troca Aí de aeroporto. perde. Gente, isso Não acontece de estão pessoas. nem sabendo que é outra cidade, né? Exato. Não. Bota lá São E Paulo, muita mas gente é outra compra na cidade. internet e não sabe disso. não sabe não que é vê outra isso. cidade. Vê na hora que acontece. E eu já assistia. E é já vi- longe. Longe, não dá Longe. tempo. Se for aí dia de você semana, perde um então, voo, aí você vai pegar seu primeiro dia da viagem. Fora o prejuízo financeiro que É você tem. muito frustrante, A frustração. né? Uma série de coisas, assim, que realmente vai. Resumindo, procure a Asas Turismo. E qual que era o último? Isso. Um ponto que eu não falei ainda, que eu falo pra todo mundo. Tenha bom humor. Tenha sempre bom humor. Gente, aconteceu uma Júnia, coisa errada. nunca passei aperto em lugar nenhum do mundo. Acho que meu bom humor Seu é bom bom humor. demais. Gente, O pessoal fala assim, eu fui pra França, pro interior da França, me trataram mal. Eu falei, pois eu fui lá na França, me trataram pois é, foi bem. gente, aqui. Eu bato papo com Ô, todo gente, você mundo. tá viajando, exato, né? mas nem Tenta todo- driblar, É um sorriso né? no rosto. Não, mas tenta driblar, Mas né? sorriso no rosto. Aconteceu alguma Não, coisa mas errada. às vezes acontece, lógico. Acontece, mas mas aí tenta você- driblar, né? você tem Não que ter vai bom ser aquilo humor que vai pras estragar. coisas. Adorei essa dica. Não, o sabe bom por quê? humor faz toda a diferença. Toda a diferença, porque às vezes aconteceu um problema. Gente, viagem, a vida da gente Imprevistos. tem imprevistos Você quer um que exemplo? acontecem. Agora, nessa viagem. A Copa, eu não sabia que eles tiraram o cobertorzinho. Acabou Uhum. com o cobertorzinho, né? Classe econômica. Só os ricos que agora É, andam de... Aí você não cobertorzinho. levou uma blusa Passou mais frio. quente. Eu tava aquecida, mas teve uma fase da viagem que precisou. esfriou mais, que precisou, porque eu sou friorenta. E eu fui pedir, aí eu vi que não tinha ninguém mais de cobertorzinho. Eu falei, uai, que isso? Acabou o cobertorzinho? Acabou o cobertorzinho, absurdo, acabou. né, gente? E aí, toquei lá e nada de cobertorzinho, nada. Eu falei, vocês estão me enrolando. Eu vou lá atrás, eu vou conversar com eles. Aí fui lá, bati papo. Aí eu falei, gente, eu tô com frio demais. Vocês não têm um cobertorzinho, nem que seja seu, vocês não estão usando. Assim, conversei, na boa. Não é que o comissário chegou e me arrumou um cobertorzinho? Gente, é isso. Ele me explicou que já não tá tendo mais. Então, né? Mas você resolveu com bom humor, com educação. Ele tirou o dele, sabe? você quer saber? Ele te deu, né? Eu vi ele tirando da caixinha dele. E te dando. Ele não ia usar Gente, mesmo é naquela isso. viagem. Ele me emprestou. As pessoas Ele têm me emprestou. As pessoas têm que entender que soluções vão ser dadas, tudo se ajeita. Mas se você chegar pra pessoa... Não, você chega gritando, berrando, nervosa, que, né, se tratando, já- você é não consegue isso aí. nada. Nossa, E já se- tá se- nesse se nível, um né? negócio desse tamanho... Só piora esse voo. te tira, né? Te tira do É. seu centro. Porque, gente, pra que E as coisas vão bobagem? desandando. Vão Já reparou? desandando. E aí Vai começa a desandando. ficar ruim. Exato. Pra quem tá do seu lado, todo vai mundo, ficando, você vai contamina, contaminando. você contamina as pessoas do seu lado, vai energia negativa contaminando. contamina. E eu falo, e energia positiva contamina também. É. Total. Você puxa a Total. turma pra cima, você É. puxa quem tá viajando com você. E, outra coisa que eu esqueci de falar. Verdade. Escolha boas companhias pra viajar. Pessoas que combinam com você Aham. e com o seu estilo de vida. É. Você já ouviu falar na companhia, de curiosidade, é porque outro dia eu tava olhando, chama companhia Boa? Boa, da... Boliviana. Boliviana? É boa mesmo? Você pode viajar de boa? Pode. Mas aí, gente, isso da companhia vamos realmente. encerrando por É, aqui. Mas a companhia realmente é Faz impressionante. Escolha muita bem, diferença. gente. Escolha alguém que tenha a ver com você. É isso, com Escolha certeza. alguém. Por isso que eu Tá viajo boa só com meu sintonia. marido. Beijo pra você, amigo, amor. Mas vamos aos recadinhos? Vamos. Olha, só para relembrar aqui, nós estamos disponíveis no podcast Apple, Deezer, Spotify e aqui, ó, no YouTube, né, Lu? Sim. Relembrando, como é que faz para poder nos... YouTube e Instagram, lembrar que histórias reais com 2 S's. Gente, curta, compartilhe, né? Mande sugestões de histórias bacanas, histórias reais lindas pra gente, temas, né? A gente E todas essas pautas agradece. estão sendo avaliadas. São bem-vindas. São bem-vindas e com certeza, quem sabe a sua história não vai fazer parte aqui do Histórias Reais. E aí, gente, o podcast é
uma ferramenta muito gostosa, né? Um meio de mídia muito gostoso, porque você pode ouvir, escutar de onde você estiver, com quem você estiver e a hora que você quiser. É isso aí, podcast Histórias Reais. Anota aí, compartilha e manda ver. E também vamos agradecer, né? Agradecimento especial, porque o podcast Histórias Reais está só crescendo, graças a eu e Lu, Isso. lógico que a gente não pode deixar de falar, graças a Glenda, Isso, tá ali, ó, isso. né? Glenda Letícia, nossa amiga aqui, que fica aqui só nos bastidores. Manda um oi pra galera aí, Glenda. Oi, galera. Oi. Oi. É isso aí. E, Júnia, você quer deixar o Instagram, lógico, Quero né? deixar meu Instagram. Meu Instagram é asas_turismo. A agência física fica na região hospitalar, aqui em Belo Horizonte, na Rua dos Otônios 909. Nos procure lá pra gente isso organizar aí. a sua próxima viagem. E Isso quando vocês mesmo, forem gente. assistir o episódio, né, já vão estar assistindo aí, lá na descrição também vai ter todas as informações da Asas Turismo. Então, teve dúvida ainda? Não gravou aqui? Como é que ela falou? Não anotou aí? Vai lá, na hora que você clicar lá pra assistir, já vai lá na descrição que vai ter todas as informações, tá bom? Beijo, pessoal, até a próxima, né, Lu? Até a próxima, Até a gente. próxima. Beijo, Muitas obrigada, boas viu, Ju? Eu que viagens. agradeço. Agradeço a E oportunidade de muitas estar com boas vocês. viagens para todos. porque Ai, viajar- nossa, já tô pensando na minha próxima. Nossa, Uau. eu também. Não falando das malas, né? Malas Vai ficar pequenas. pra próxima. É isso aí. Um beijo. Beijo. Obrigada, gente, pela companhia. Obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada, Flávia. Obrigada pela Obrigada. oportunidade maravilhosa de estar aqui com Sensacional. vocês. Muito Sou bom. muito fã de vocês. Obrigada. Ah, fofa Nós demais. de você. A gente de você.